Agora é hora de economia, nós vamos falar sobre a aprovação da reforma tributária. Hoje iniciou a última fase da votação, a sessão desta sexta-feira é extraordinária e por isso ocorre então de forma semipresencial. E nós vamos agora a Brasília com a nossa repórter Marina Agostini, que vai trazer mais detalhes dessa sessão que ocorre neste momento na Casa Legislativa. Marina, muito boa noite, seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Agora há pouco a Câmara aprovou a reforma em primeiro turno. Queria que você trouxesse para a gente o clima, qual a temperatura neste momento aí em Brasília. Marina, boa noite. Boa noite para você, Paula. Boa noite para todos os nossos telespectadores e também para a nossa bancada. É isso mesmo, hoje foi aprovado em primeiro turno aqui na Câmara dos Deputados a PEC da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição recebeu 171 votos favoráveis contra 121. No início desta sessão, os parlamentares do Novo e do PL tentaram obstruir essa tentativa de votar essa PEC sobre a justificativa de que os parlamentares estavam ausentes no plenário, igual você mesmo falou, Paula, porque a sessão está acontecendo de forma remota, então possibilitando a votação tanto em plenário, tanto pelo Infoleg. Por ser PEC, a proposta precisa ser apreciada em 2 turnos, ser aprovada com pelo menos 308 votos favoráveis. O segundo turno deve acontecer em instantes no plenário da Câmara, então nós vamos continuar aqui acompanhando essa movimentação, ver como a oposição está se posicionando sobre essa PEC e neste momento o plenário da Câmara está aprovando alguns destaques. Então nós vamos continuar aqui de Brasília acompanhando essa movimentação para saber se essa PEC vai ser aprovada ou não aqui na Câmara dos Deputados. Volto com você, Paula. Perfeito, Marina Agostini, direto de Brasília. Obrigada pelas informações. Qualquer atualização, Marina, é só nos chamar. Bom trabalho para você. Bom, e a gente segue aqui, vamos falar sobre a reforma tributária, aproveitar Carlo Cauti, hoje nesta sexta-feira, nosso repórter especial de economia, vamos explorar um pouco seus conhecimentos aqui, Carlo. Estamos votando então a reforma tributária na Câmara com um plenário esvaziado, numa sexta-feira, numa votação semipresencial, aí, um híbrido, né, entre presencial e online também. Como é que você enxerga a votação de um assunto tão importante, tão relevante para o país, nesse modelo, numa sexta-feira? De fato, no fechar do 49, né, no segundo tempo que o Congresso está aprovando essa reforma tributária. A partir da semana que vem começa o recesso do Congresso Federal, então estamos realmente nos últimos minutos em que o Congresso pode aprovar algo tão fundamental para o governo Lula. Lembrando que a reforma tributária é uma das grandes apostas do governo Lula para aumentar a arrecadação, um governo que tem como leitmotiv, né, tem como lema taxa e gasta, né? Ou melhor, às vezes é gasta e depois taxa, considerando o déficit gigantesco que teremos este ano e o ano que vem também nas contas públicas. Então, taxa e gasta, e eles estão de olho no bolso dos brasileiros, estão precisando desesperadamente de pelo menos 150 bilhões de reais para colocar em prática pelo menos parte das promessas mirabolantes da campanha eleitoral. A reforma tributária tem alguns pontos que de fato fazem sentido. Um deles é racionalizar o manicômio tributário que temos no Brasil. Lembramos que passaremos de 5 impostos para apenas 2 ou 3, se a gente considera o imposto seletivo sobre os vícios, né, sobre fumo, sobre álcool, sobre apostas. E esses 2 impostos, de fato, deixarão simplificado, mais simples o sistema. O problema está nos detalhes, porque esta reforma, mesmo se aprovada, sequer fala qual será a alíquota que a gente vai ter que pagar. E o grande risco é que pagaremos a maior alíquota do planeta Terra, ou seja, o brasileiro vai ser o povo mais taxado do mundo, com uma alíquota que sequer sabemos qual vai ser, porque tem tantas daquelas exceções, né, que foram aprovadas, que foram concedidas para vários setores econômicos, que quem vai pagar, quem sobrar, vai pagar uma alíquota gigantesca. Então, preparem os seus bolsos, porque o peso desses impostos vai chegar e vai chegar em breve. Lembrando que ainda não sabemos também qual será a possibilidade dos estados
também aplicarem novos impostos, por exemplo, impostos sobre exportações, porque isso virá com decretos atuativos, né, decretos que serão aprovados nas próximas semanas. Então ainda tudo muito obscuro, não tem nada de claro, especialmente os detalhes. E como o Silvio falou no começo do Sem Filtro, o diabo mora nos detalhes. Vamos ver quais serão os detalhes dessa reforma tributária. Bom, Piotr, me corrija se eu estiver errado, se não tiver mudanças aí no texto, apenas alguns trechos forem retirados aí pela Câmara, a matéria não precisa voltar para o Senado e vai seguir, então, direto para a promulgação do Congresso. Como é que você vê a arquitetura dessa reforma tributária do jeito que está nesse momento? Quais são os principais pontos aí mais preocupantes, vamos dizer assim? Primeiro que o governo de São Paulo, que apoiou a reforma lá na Câmara, na primeira votação ainda, antes de ir para o Senado, está arrependido. Eu estou falando da equipe, inclusive, do governador Tarcísio. Muita coisa do que foi aprovado na Câmara que o governo de São Paulo entendia como avanço, na verdade, houve um retrocesso no Senado e agora uma dificuldade para voltar atrás nesse texto da Câmara, que está sendo, de novo, como fez Arthur Lira na primeira votação, está sendo todo apressado. É uma votação, quase que uma tratorada, para usar uma expressão lá do Congresso Nacional. Não faz sentido votar isso numa sexta-feira, sem parlamentares presentes. Isso poderia aguardar o ano que vem, isso merece debate. Há uma mudança significativa do que veio do Senado e que, óbvio, os deputados deveriam ter tempo para analisar. Eu logo de manhã vi parlamentares da oposição dizendo que não tinham recebido o texto final. Como, na verdade, aconteceu no primeiro turno também na Câmara. Naquele momento, se não me engano, Arthur Lira foi depois participar de um cruzeiro marítimo. Saiu rápido e depois apareceu no dia seguinte já no cruzeiro marítimo. O que não faz sentido. Nós estamos falando de uma emenda à Constituição, do sistema tributário no Brasil, que sim, é caótico, é difícil, mas isso que está saindo hoje da Câmara vai piorar. Até porque, de novo, a gente vai reproduzir um problema. E esse problema está justamente na partilha do dinheiro que vai ser arrecadado pelos impostos, que aí sim tem uma leve simplificação, só que houve tantas exceções nesse texto, sobretudo que veio do Senado. A Câmara já tinha colocado algumas exceções, mas o que veio do Senado aumentou esse número de exceções, ou seja, de setores que vão pagar menos. Mas é o seguinte, não existe nada, não existe almoço grátis. Se você tira de um, o outro paga mais. Isso é simples, isso é uma questão matemática. Num governo que continua gastando muito, essa reforma tributária só poderia vir depois de uma reforma do próprio governo, ou seja, da máquina pública, administrativa, o que não aconteceu. O Congresso está falando sobre isso, mas vai ser no sentido, ou seja, uma coisa que deveria vir antes vai vir depois. Enfim, o que nós temos problema é justamente isso. O Senado, pelo que saiu do texto do Senado, a menos que a Câmara faça alguma alteração, você tirou dos governadores e dos municípios que mais arrecadam o poder que justamente deveriam ter para decidir sobre esse dinheiro, de acordo com a própria lei. Mas a gente tem uma reforma que está saindo muito pior do que entrou. E isso, obviamente, não é avanço.